E só. Satisfação muito grande poder estarmos mais uma vez reunidos na Igreja de Deus para adorar o Senhor. E em comunhão com os irmãos, poder adorar o nosso bendito Deus, cultuá-lo, é motivo de grande alegria para nós, tá, irmãos? Nós ficamos muito felizes com a irmandade, com a comunhão das igrejas, e Deus é digno de toda honra, glória, louvor e adoração por isso. Hoje, com a oportunidade de trazer a palavra de Deus aos irmãos, quero convidá-los para abrirmos um texto bastante conhecido da Igreja de Deus, que é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, texto extremamente importante para a Igreja de Deus. Quero ler com os irmãos Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Os irmãos encontraram? Amém. A palavra do nosso bondoso Deus diz assim, queridos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso, Deus bendito, nós damos graças ao Pai, clamamos a Tua bondade, a Tua misericórdia. Te pedimos para que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito para que compreendamos as riquezas da Tua palavra, a profundidade do Teu Evangelho, a perfeição, ó Deus, da glória que nos é revelada em Cristo, a justificação pela fé, a salvação gratuita, graciosa, majestosa do Teu perfeito amor revelado. Em nome de Cristo, Pai, nós clamamos, pedimos que o Senhor nos abençoe. Não me permita falar o que não convém, Senhor, mas usa-me como um pequeno instrumento para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada irmão e em nosso santo proceder, dia após dia. Em nome de Jesus nós oramos e confiamos em Ti, ó Pai. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o título dessa mensagem é Perseverando sob pressão. Em algumas artes marciais, principalmente aquelas de origem oriental, como o judô, karatê, jiu-jitsu, os praticantes dessas artes, eles costumam usar uma expressão oriental que pode ser colocada em diversos contextos. Talvez alguém aqui já tenha praticado uma arte marcial e conheça o os. Além de uma expressão universal de afirmação e confirmação, que muitas vezes nesse contexto das lutas, das artes marciais, pode ser considerado como um sim, senhor. O osso também ele tem um significado bastante interessante, totalmente condizente com
a prática de artes marciais, ele pode significar pressionar, resistir, suportar, ou melhor, perseverar sob pressão. Um esporte de luta corporal, isso faz todo sentido, né? Porque por vezes em uma luta, os atletas, eles são colocados em situações extremas, eles são pressionados pelos oponentes. E em um momento de muita agonia, em um momento de talvez desespero nessa questão da luta, algumas coisas elas podem passar pela cabeça dos atletas. No meio da batalha, a mente dos atletas passam por diversos padrões, por diversos momentos. Isso, quando são colocados em uma situação difícil, as coisas que podem passar pela mente de um atleta pode ir da trapaça para conseguir escapar daquela situação, até a desistência da luta, para finalmente se ver livre de uma situação difícil. É muito fácil perceber que para pessoas verdadeiramente honradas, principalmente para os cristãos, né, a trapaça ela está totalmente fora de cogitação. Ela não é uma opção. Para um cristão verdadeiro, isso nem se fala, nem se cogita trapacear. O próprio Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz: igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Mas, e quanto a desistir? Será que as Escrituras falam alguma coisa sobre desistir? Aqueles que já tiveram a oportunidade de praticar artes marciais, eles saberão que há um incentivo máximo dos colegas de treino, da academia, dos professores, dos mestres, para que a gente persevere na batalha. Mesmo diante de grande pressão do adversário. O osso, como alguns gostam de falar tão sonoramente, com convicção, ele traz consigo também a lembrança de todos aqueles ensinamentos feitos durante toda a caminhada de treino na academia, que serão usados nesses momentos de pressão, para manter a calma, para inverter a situação, para lembrar de tudo aquilo que foi ensinado ao longo de uma trajetória. Eu consigo ver de tudo isso uma clara aplicação ao Evangelho na fé. Aqueles que passaram a fazer parte do dojo, do tatame, ou melhor, da academia do Senhor, eles devem aprender que desistir também não é uma possibilidade para o cristão autêntico. Então, logo inicie sua caminhada com o Senhor, você deve saber desta grande verdade, que Deus forja os nossos corações sob pressão. A academia do Senhor é uma academia de muitas pressões, de tribulações, para que finalmente, no fim, recebamos a coroa das suas mãos. Isso num contexto como o nosso, de plantação de igreja, a gente pode experimentar por vários tipos de pressões. Aos Coríntios, Paulo diz o seguinte, lá no capítulo 9, de 25 a 27. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, algo que perece. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro, Paulo diz. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. De modo que devemos constantemente estar atentos às batalhas, às pressões sobre as quais somos inseridos, e lembrar de todos aqueles ensinamentos que recebemos do alto, para podermos perseverar sob pressão. Mas uma pergunta, ela pode ser feita. Nós falamos que o evangelho a qual cremos é um evangelho do qual Deus nos dá a sua paz. Cumprimentamos-nos assim. Graça e paz. Como desfrutar de paz?
se boa parte das vezes, quando lemos, e a realidade em que vivemos, somos severamente, por vezes, colocados sob pressão, em estado de alerta constante, como numa guerra, a qual ninguém pode piscar. Como desfrutar de paz? Essa passagem que hoje analisamos, irmãos, é uma daquelas que todo cristão deve se empenhar por decorar. Pelo menos a referência dela, para que saiba procurar, sempre que necessário. Aqui está um breve e surpreendente relato da obra salvadora de Deus, com a qual você pode socorrer a si mesmo. Na verdade, é o Senhor te socorrendo pela palavra. Você pode socorrer outros aflitos e apresentar luz para aqueles que estão perdidos e nos momentos de pressão serem consolados pela palavra de Deus. Não é verdade que uma das coisas que a maioria das pessoas almejam no mundo é paz? Sejam elas crentes ou ímpias. O que é que você quer mais na sua vida? Eu quero ter paz, viver em paz. O problema é esse conceito de paz do mundo, né? Esse texto, irmãos, de hoje, ele nos apresenta a conquista perfeita da paz. E essa conquista, apesar de nós sermos colocados na posição daqueles que lutam, daqueles que correm com o rumo certo, daqueles que lutam não como desferindo golpes no ar, a conquista dessa paz não vem da nossa força, não vem do nosso braço. O Evangelho nos ensina que quem conquista isso para nós é Deus. E esse texto, irmãos, é um dos textos mais importantes no que diz respeito à boa doutrina, à sã doutrina, que nós devemos carregar com muita fidelidade. Paulo diz assim, nos versículos 1 e 2, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, esteja atento, Romanos 5, versículos 1 e 2. Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, um passo essencial para a maturidade cristã é compreendermos bem qual é o nosso estado. Em que posição nos encontramos hoje, no agora? Quem éramos antes de conhecer o Senhor? Quem somos agora que conhecemos Cristo? O que pesava sobre nós e qual o tamanho do livramento que recebemos graciosamente por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Caso você ainda não tenha um relacionamento seguro com Deus, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, é igualmente imprescindível que você saiba o seu estado diante dele agora. E que ele mesmo está disposto a mudar essa realidade. Está escrito, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, os irmãos, na verdade, devem saber isso, uma vez que são ensinados na boa teologia, na boa doutrina bíblica. Esse é o tema primordial das Escrituras. Esse é o tema principal que todo cristão deve estar atento. Se há algo urgente que todos devem saber sobre o Evangelho, não é sobre a predestinação, apesar da gente amar isso. É sobre o Deus que justifica pecadores. Paulo começa trazendo a seguinte expressão, justificados. Mas ela vem com um acompanhamento crucial. Não é justificados mediante os seus méritos. Não é justificado mediante as suas virtudes próprias. Mas é justificados, pois, mediante a fé. Paulo está desenhando aos romanos um tribunal. Ele está fazendo uma pintura por meio de palavras, descrevendo o juiz supremo no universo, no qual todos devem se apresentar diante deste juiz, nos quais uns se curvaram a eles e outros não. E quando nós estamos diante desse juiz, pesa sobre todos os homens
um crime terrível. Que crime é esse? O pecado. O pecado é contra o próprio Deus. O pecado é contra aquele que não deixa passar nada despercebido. O pecado é contra aquele que sabe de todas as coisas e que nos declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As Escrituras, elas estão repletas de passagens que apontam Deus como esse supremo e justo juiz que julgará cada indivíduo, irmão, sem exceção, por cada um de seus pecados. E essa verdade e saber disso deveria levar as pessoas a um grande desespero. Será que Deus vai deixar passar despercebido aqueles seus pecadinhos ocultos que só você sabe? Será que Deus vai deixar passar despercebido aquilo que só você vê na tela do seu celular? Será que algo não estará ao alcance daquele que é declarado em Apocalipse como tendo olhos como chamas de fogo, os olhos perscrutadores que veem todas as coisas? A resposta é óbvia, não. Nada passa despercebido de Deus. E mais, Ele é a própria justiça. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo procede dele. Então essa passagem, a princípio, de que todos estão diante desse tribunal, ela pode até levar algumas pessoas ao desespero. Mas aqui, apesar de ser descrito para nós um tribunal no qual esse Deus perfeito e poderoso é o juiz, o que nos é declarado aqui não é uma sentença de condenação. É uma sentença também não de absolvição, como se alguém não tivesse cometido pecados, mas é uma sentença de perdão. O que nos é declarado aqui por meio desse tribunal é o perfeito amor de Deus. Aquilo que era impossível para você, aquilo que era impossível para mim, isto é, escaparmos ilesos desse juízo perfeito, Ele decidiu fazer por nós. E Ele não fez isso fechando os olhos para a sua justiça. Ele não fingiu que tinha uma justiça a cumprir. Ele não fingiu que não era justo. A forma como Deus faz isso é tão perfeita, é tão sublime, que deve levar todos cativos ao seu amor perfeito. O que Deus fez foi propiciar para nós um substituto perfeito para a nossa pena. Alguém que verdadeiramente pudesse fazer o que eu e você éramos capazes. Não só no cumprimento de todo o seu pacto santo, mas também no cumprimento da pena a qual cabia a cada um de nós. É por isso que Paulo diz: justificados como uma declaração de algo já feito na história pelo Senhor. Justificados significa alguém pagou pelo meu pecado diante do tribunal santo de Deus. Mais que isso, toda pena que pesava sobre mim, que estava me espremendo, me condenando ao inferno terrível, foi aplicada nele. Como cantamos aqui, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem, pela fé, obtivemos acesso a esta graça, Ele levou sobre si cada uma das nossas condenações. Aí você pergunta, que palavras, o que há para descrever esse ato? E você não achará nenhuma outra palavra a não ser perfeito amor de Deus. Sim, meus irmãos. A verdade que nos é declarada, quando está dizendo aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por causa de Cristo, significa que Deus não poupou o seu próprio Filho para que nós fôssemos perdoados, justificados e salvos dos nossos pecados, salvos da condenação que estava sobre nós, mas não para por aí. Esse ato tão perfeito e glorioso nos leva ao próximo ponto. Ele nos adotou, Ele nos chamou para ser membros da sua família. É isso que nos ensina esses versículos. Na verdade, Paulo vai além, apresentando a única forma de nos tornarmos participantes dessa graça. Sem dúvidas, é graça, é um favor de Deus incomparável, inconquistável, imerecível. Nenhuma mão humana comum poderia alcançá-lo. De modo que a única forma de obter acesso aos benefícios perfeitos
do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário em favor de cada um de nós é tão somente pela fé. Daí está escrito: justificados, pois, mediante a fé. Sola fide, somente pela fé. Crendo e confiando na bondade perfeita do nosso Deus. Então, daí Paulo segue para os efeitos dessa bênção incomensurável para nós. Primeiro ele declara a bênção, depois ele vai para os efeitos na nossa vida. E o primeiro efeito que ele declara é: temos paz com Deus. Uma vez justificados pela fé, uma vez salvos pelos méritos de Cristo, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que significa, irmãos? Se hoje podemos declarar que por causa disso temos paz com Deus, é a consequência, é que antes disso, o nosso estado era diametralmente oposto ao de paz com Deus. Se hoje temos paz com Deus porque Cristo nos justificou, o nosso estado oposto, evidentemente, era o estado de guerra, de inimizade contra o Senhor. Quando não conhecíamos, quando estávamos andando à mercê da nossa própria sorte, sem o Senhor. Agora me diga você, reflita comigo, pense, quem pode estar em inimizade contra o Senhor dos Exércitos? Quem pode estar num estado de guerra contra o Deus Todo-Poderoso, o Criador e o sustentador do universo, e vencer esta batalha? Quem pode suplantar, destruir, acabar com a mão poderosa de Deus? A verdade é, ninguém. E ninguém que continue nesse estado para sempre poderá fazê-lo. Portanto, devemos nos achegar a Ele confiadamente, junto ao seu trono de graça, porque ela é superabundante. Isso evidencia ainda mais, irmãos, o tamanho do seu amor. Deus não foi compelido a nos salvar. Ele nos amou voluntariamente. É porque Ele quis. É porque o seu amor não tem limites. Ele abunda. Ele excede tudo que podemos imaginar. Por isso, Ele nos amou voluntariamente, gratuitamente, perfeitamente. Isso evidencia o tamanho infinito do seu amor. E o tamanho da paz que nos é dada por Cristo na cruz. Quando diz assim, temos paz com Deus. O que está sendo declarado, em outras palavras, é: você tem agora a paz que excede todo o entendimento. Então, evidentemente, alguém que foi alcançado por essa graça deve ser feito uma nova criatura, com novas disposições. Elas jamais são disposições altivas. Elas jamais são disposições orgulhosas, confiantes em si mesmo, mas elas são confiantes e fiéis no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ao que o apóstolo escreve: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É isso que está escrito. A nossa glória está na esperança da glória de Deus. Essa é a nossa disposição enquanto aguardamos a eternidade que nos foi prometida, conquistada e garantida por Cristo. E recebemos já o penhor dessa herança, o Espírito Santo habitando em nosso coração. A nossa glória, a nossa riqueza, a nossa felicidade e paz está em Deus. E nele, irmãos, todos nós devemos ser completos. Então, chegamos inicialmente às seguintes conclusões. Primeiro, quem está sem Deus está totalmente perdido. Está em guerra contra o Senhor e à mercê da sua própria sorte, aguardando a condenação. Segundo, quem já foi resgatado por Deus já pode desfrutar desta paz com o Senhor. Pode descansar nos perfeitos braços amorosos de Deus. Terceiro, essa paz ela só pode ser alcançada pela fé. Ela não pode ser conquistada por você. Mas se você crer de todo o seu coração, se você amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, você desfrutará dela, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia não tem fim. Mas é fato que ainda vivemos em um mundo caído. É fato que ainda vivemos em um mundo cheio de pressões de todos os lados. Então, como nós podemos suportar esse rival tão terrível? Como podemos persistir em uma luta tão desleal
diante de tantos inimigos, o mundo, o diabo, a nossa própria carne? Como podemos manter a pureza e a perseverança em tempos sombrios, vivendo no mundo caído? Então, em segundo lugar, para responder essas perguntas, temos a esperança inconfundível da glória. Há uma esperança inconfundível da glória. Há uma surpreendente virtude no Evangelho, irmãos. A mensagem da cruz, ela nos possibilita desfrutar de paz, mesmo em meio às tribulações. O mundo é incapaz de compreender esse tipo de coisa. Isso porque há uma esperança inconfundível da glória. E ela foi semeada em nossos corações pelo Espírito Santo. Não é sem motivos que, escrevendo aos Filipenses, Paulo diz lá, capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sim, essa paz que os filhos de Deus já desfrutam hoje, vem do próprio Deus, procedem do Senhor, e ela simplesmente supera, vai além de todo entendimento e de toda a razão humana. Os ímpios, eles não podem entender como um cristão perseguido, como alguém que está sendo pressionado pelo mal, ele não se volta contra o seu Senhor, mas permanece fiel. Eles não podem compreender, porque eles nunca desfrutaram da paz, da certeza e da esperança inconfundível da glória com o Senhor. E o incrível dessa paz é que ela é vivida, irmãos, justamente nos momentos em que mais somos pressionados, em que mais somos apertados pelas circunstâncias ao nosso redor. E é justamente porque a gente pode experimentar dessa paz que Paulo ele escreve aos seus leitores, que está nos versículos 3 a 5, acompanhe comigo. Ele diz: não é somente a justificação, não é somente pela fé, pelo que Cristo fez, mas observe os benefícios. Ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Um mundano lê isso e pensa, que loucura. Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nesses versículos, irmãos, nós aprendemos que as tribulações, as lutas, as provações, elas são a escola de Deus para formar um cristão maduro. Tão logo você entenda isso, tão logo você aprenda isso, que as tribulações, que os apertos ao nosso redor são a escola de Deus para forjar um caráter santo, um caráter cristão verdadeiro, a sua fé vai ser mais e mais fortalecida no Senhor. E você poderá compreender quando o apóstolo, de forma totalmente contrária à perspectiva mundana, a que o mundo pensa sobre o certo e sobre o errado, sobre o que é viver bem, em paz ou não. Então, logo você entenda isso, você vai perceber o significado do que Paulo diz. Nos gloriamos nas tribulações. Sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, é impossível compreender essas 4 palavrinhas. Nos gloriamos nas tribulações. Como assim? Como pode alguém se alegrar naquilo que causa tristeza? Paulo dá essa resposta lá no versículo 5. Porque em toda e qualquer circunstância, nós vemos o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então descobrimos, irmãos, que Deus age por meio das tribulações para nos aperfeiçoar, jamais para nos amaldiçoar, jamais para nos castigar, mas para nos forjar como cristãos santos e firmes, aptos para servi-lo com fidelidade. E há uma escada, a gente vê aqui nas palavras de Paulo que há uma escada pela qual todo cristão experimentado na fé, ele deve subir algumas vezes essa escada, ou talvez até muitas vezes essa escada.
Essa escada ela tem que ser subida algumas vezes por um cristão, para que ele se torne experimentado, para que ele possa socorrer os demais. Primeiro, é dito, nós nos gloriamos nas tribulações. Não é porque ninguém gosta de sofrer aqui, mas é porque o Senhor tem um propósito de nessas tribulações, nos fazer mais santos, nos tornar aptos para a sua obra. Segundo, é dito que nós sabemos que a tribulação produz perseverança. Ou seja, essa escola do Senhor para aperfeiçoar a nossa fé. As tribulações, elas produzem perseverança. Me diga, reflita, lembre de alguma tribulação. E me diga se não foi nos momentos de maior aperto em sua vida. Nos momentos em que você se viu tão pressionado pelas circunstâncias, tão enredado, que foi os momentos, os instantes que você mais buscou a Deus. Que você pôde finalmente perceber, eu não consigo fazer nada com essas mãos. Elas são pequenas demais. Elas não têm força nenhuma. Está tudo fora do meu controle. São as tribulações que nos fazem enxergar verdadeiramente quem somos. Totalmente incapazes. E só quando a gente percebe isso, é que a gente consegue olhar para o alto e buscar o socorro daquele que pode todas as coisas. As tribulações, elas devem produzir em nós a perseverança da fé que confia no Senhor para fazer aquilo que para nós é impossível. As tribulações, elas têm muitas naturezas, mas nenhuma delas é suficientemente grande, é suficientemente pesada para as mãos do Deus vivo e poderoso. Ele pode todas as coisas. Terceiro, nós aprendemos que a tribulação, ou as tribulações, depois de produzirem perseverança, elas produzem para nós experiência. E quanto mais você sobe nessa escadinha de se gloriar nas tribulações, porque sabe que Deus está cuidando de você nisso, está lhe aperfeiçoando. Quanto mais você percebe, dia após dia, em cada tribulação nova, que você é incapaz, mas que Deus pode tudo, que Ele é o Deus do impossível, mais e mais você se torna experimentado. Quanto mais pressão resistimos, mais pressão suportamos. E isso deve produzir em nós, irmãos, a santa experiência, que nos dá a capacidade, finalmente, de usar os nossos sofrimentos, as nossas dores, para cuidar dos nossos irmãos, para fortalecer os nossos irmãos, para suportar com eles os pesos das suas tribulações, fortalecendo a fé deles no Senhor. Então, cada vez mais, por meio da experiência nas tribulações, nós somos conformados à imagem de Cristo, aquele que de fato é homem de dores, que sabe o que é padecer. É muito interessante como a gente pode atestar a experiência na vida cristã. Eu me lembro de algumas tribulações que eu passei na minha vida, algumas provas, alguns apertos, e durante essas tribulações, a gente sofre e a gente parece que não vê o fim. Depois que passa, a gente pensa, foi no instante. O tempo parece que ficou relativo, ficou gigantesco esse tempo. Mas quando passa, e a gente passa por elas sofrendo, se angustiando, percebendo que é fraco, que é pequeno. Aí passa-se um tempo, aí a gente experimenta outra tribulação e tem o mesmo sentimento. Aí depois de algumas dessas, irmãos, a gente olha para trás, depois de estar numa nova tribulação, e vê, rapaz, eu me desesperei com uma coisa tão pequena. Era tão pouco. Sabe o que é isso, irmãos? É porque as tribulações, a perseverança, ela produz experiência. Por isso que é fundamental a gente subir nessa escada. Ninguém quer isso, mas é fundamental a vida cristã. Assim, a gente tem que subir nelas algumas vezes. E quanto mais passamos por essa rota, mais e mais nós somos aperfeiçoados para poder servir ao Senhor com maior fidelidade, para poder socorrer os nossos irmãos em suas aflições. Aí a gente olha para trás e diz, rapaz, era fichinha, era coisa pouca. Mas cada uma delas foram necessárias para que o Senhor pudesse realizar os seus propósitos em nossas vidas. E possivelmente outras serão necessárias para que a gente continue sendo aperfeiçoado.
Isso não será diferente com você, irmãos. As tribulações são a escola de Deus. Por isso, tão brevemente, conhecendo o Senhor, devemos aprender que nos gloriar nas tribulações é importante. Porque nos gloriar nas tribulações significa dizer que Deus está nos tratando como filhos. Porque foi assim que Ele enviou seu Filho ao mundo. Ele passou por diversas tribulações por amor a cada um de nós. Então, o quarto passo, o quarto degrau, o último degrau da sequência, que é a experiência, ela produz esperança. Quanto mais somos sustentados pelo Senhor, quanto mais desfrutamos de sua paz, do seu favor, mesmo em meio às grandes provações, quanto mais experiência temos com o Senhor, mais esperança é produzida em nossos corações. Eu sempre gosto de dizer que a esperança da fé, a esperança que é produzida por Deus em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, ela não é uma esperança do si. Talvez, se Deus quiser, vai acontecer. Talvez, é um si. Não, não é essa esperança que é aperfeiçoada em nossos corações. Essa é a esperança do mundo, a do si, que tem um grande talvez como slogan. A esperança da fé, irmãos, ela não é uma esperança do si, mas é uma esperança do quando. Porque certamente o Senhor estará conosco. O que nos é dito em Mateus 28, no versículo 20, a parte B do versículo 20, a declaração de Cristo é: e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E nós aguardamos, mediante a esperança certa do seu retorno. Não é um se, mas é uma certeza. Não é um se, é um quando. Essa é a escola de Deus para aperfeiçoar os seus filhos. Mas essa promessa é o que faz absolutamente tudo se tornar possível, lá no versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O seu amor é derramado e não é num conta-gotas. Ele jorra em grandes fontes de águas, em grandes comportas abertas em nossos corações e superabunda em nós, porque nós vimos o que Ele fez por nós, por cada um de nós. Observe a junção de todos esses benefícios. Ele já nos deu a paz, Ele promete estar conosco todos os dias, Ele fez habitar o seu Espírito Santo, que confirma o seu amor em nossos corações. O seu amor é derramado abundantemente em nós. É evidente que essa esperança, ela não nos deixa decepcionados. Portanto, a mensagem desse texto é: persevere, esteja firme na fé. Não pelas suas próprias forças, mas confiando naquele que pode tudo. Lembre-se, ele não poupou o seu próprio filho. Não é verdade, irmãos? Que o resto do texto é verdade, ele nos dará graciosamente todas as coisas. Outra verdade que gosto sempre de mencionar é que as tribulações, elas nos dão não apenas a esperança de dias melhores nesse mundo, uma esperança de um dia acabar essa próxima tribulação, mas a esperança de uma eternidade perfeita, a esperança certa de que haverá um dia, haverá um tempo em que não terá mais tempo, onde não terá mais tribulações, onde não haverá mais lágrimas para enxugar, porque o Senhor já vai ter limpado, enxuto cada um dos nossos rostos, e estaremos ao seu lado com Ele, desfrutando de uma eternidade sem dor, sem tristezas e sem tribulações. Essa esperança certa é aperfeiçoada em nossos corações e deve ser aguardada por cada um de nós ansiosamente. Paulo agora vai além, nos mostrando o motivo pelo qual devemos confiar e perseverar na fé. Em terceiro lugar, porque há um amor que sustenta todas as coisas. Romanos 5, de 6 a 8, os últimos versículos dessa passagem, Paulo diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos,
morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Irmãos, esse texto é a descrição da maior prova de amor já realizada. Não há nada comparável com o que está escrito. Faz todo sentido Paulo trazer isso justo nessa passagem. Porque o nosso coração, ele é muito breve em esquecer as bênçãos e as graças que nós recebemos. A gente é muito ligeiro para isso. A gente recebe uma bênção, no outro dia a gente já esqueceu. Quer uma prova disso? E como a gente tem uma facilidade por esquecer as coisas que Deus nos dá? Reflita hoje quantas vezes você orou a semana e quanto tempo você dedicou dessas orações às ações de graças ao Senhor. E quanto tempo das suas orações você dedicou pedindo ao Senhor. Quando você faz essa comparação, você vai ver que você pede muito, muito, muito mais que agradece. É porque a gente tem muita coisa para pedir mesmo. Mas é porque também, por vezes, nós não honramos ao Senhor e o glorificamos por todos os benefícios que Ele nos tem dado, incontáveis benefícios. Mas agora, Paulo traz essa verdade. Nós somos muito rápidos em nos acostumar com as bênçãos que já recebemos e atribuir a elas pouco valor, porque a gente quer mais, né? Agora some essa disposição natural do coração de esquecer os benefícios recebidos. Some isso, as tribulações que cercam, as dificuldades ao redor, as tristezas reais que se abatem contra nós. Some isso, a fraqueza da nossa carne. E o nosso coração, a nossa carne, fará soar dentro de nós uma vozinha igual à voz da mulher de Jó. Que ela disse bem assim: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Esse é o nível da nossa carne. Você não acha que quando você lê Jó você é muito melhor que a esposa dele, não. É assim que somos tentados a agir, pela fraqueza da nossa carne, quando nós somos encurralados pelas tribulações, dificuldades financeiras, problemas no relacionamento, crise na igreja, um filho problemático, vícios, e as coisas vão surgindo, e mais problemas, e só problemas. Então o apóstolo, nesse momento em que ele está falando de tribulações, e qual deve ser a disposição do coração do cristão, ele lembra do ato mais perfeito, mais valioso, mais incrível, inimitável, inigualável da história. Para que isso suplante todo e qualquer sentimento de abandono e de desistência que possa tocar, bater o coração do crente. Em todo tempo, as Escrituras nos chamam para voltar os olhos para a cruz. E, finalmente, quando o nosso foco, nosso olhar estiver no Cristo vitorioso, pendurado no madeiro, seremos sarados. Lembre-se, qual era o seu estado quando Cristo morreu por você? Qual era o seu estado quando o Evangelho foi te oferecido gratuitamente? Quando a eternidade foi dada a você numa bandeja e com uma coroa pelo Senhor? Qual era o seu estado? Meus irmãos, absolutamente, com toda certeza, o seu estado, assim como o meu, e como todos os nossos irmãos que já pisaram a terra e que ainda pisarão, era estado de trevas. O seu estado era de inimizade contra o Senhor, de guerra contra o Todo-Poderoso, contra o soberano do universo. Só que Ele nos amou de tal maneira que quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele derramou a sua alma na morte para que nós pudéssemos sair dessas trevas, sair desta inimizade e para a luz, termos paz com o Senhor. Nós éramos fracos e perdidos, esse era o nosso estado.
mas ele nos achou, ele nos reconciliou consigo mesmo e nos deu a paz. Daí Paulo fala algo verdadeiro, até para o mais virtuoso dos pecadores. Dificilmente alguém daria a vida por alguém bom, de verdade. Dificilmente. Talvez até alguém se anime a morrer por uma pessoa de grande valor. Mas Deus prova o seu amor incondicional, incalculável, indescritível, incomensurável, perfeito, absoluto, magnífico, excelente, esplêndido. Todos os adjetivos que você possa imaginar. Deus faz isso quando envia o seu Filho unigênito. Perfeito. Para morrer em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós estávamos no mais profundo lamaçal de trevas, entregados às nossas concupiscências, mortos em nossos pecados terríveis. Foi nesse estado que Deus, Cristo, desceu da sua glória, se humilhou e morreu por você. Não é à toa que Paulo traz essa grande verdade nesse momento, para que jamais a gente esqueça de que se ele fez tudo isso, como não nos dará graciosamente todas as coisas? Como ele mesmo não nos preservará diante de toda e qualquer tribulação? Você não pode esquecer desta verdade, mas a gente esquece. Devemos perseverar nisso, irmãos. Meditar, mergulhar nessas verdades sem jamais se esquecer. Então, sempre que você pensar em desistir, olhe para a cruz e lembre-se dos gloriosos feitos de Cristo e como Ele te amou de modo indescritível. Essa passagem nos traz preciosas lições sobre qual deve ser a nossa disposição em meio às tribulações. E como nós devemos, irmãos, nos sentir privilegiados ao saber que ingressamos, temos uma matrícula vitalícia na escola do Senhor, de aperfeiçoamento de crentes. Isso por meio das tribulações, tá? E como ele nos forja. O cristão é aquele que tem motivos reais para poder declarar: eu posso e devo perseverar mediante qualquer pressão, porque o Senhor está comigo. Cristão pode perseverar na fé, firmado na graça do Senhor. Nós aprendemos nessa passagem, irmãos, primeiro que as tribulações elas têm efeitos pedagógicos na vida do cristão. Deus nos aperfeiçoa, nos ensina, nos molda em seu caráter por meio das tribulações. Segundo, o Senhor é quem nos sustenta com o seu amor para que a gente persevere nessas tribulações. Ele nos sustenta. Terceiro, Deus usa essas provações para nos tornar experientes, para que a gente possa viver os seus santos propósitos. Se hoje estamos aqui, a igreja em Tucano, a igreja em Serrinha, foi debaixo de algumas tribulações. Se hoje temos irmãos no mundo inteiro, foi porque muitos cristãos padeceram para que o evangelho chegasse a eles. E hoje ainda estão padecendo. Mas o Senhor honra os seus filhos e nos dá uma grande família. Quarto, em cada circunstância difícil, nós somos a todo instante convidados a contemplar a eternidade, a olhar para o dia onde as tribulações não encontrarão mais espaço na história. E lá, o nosso coração deve repousar na eternidade com o Senhor. Quinto, nós devemos estar seguros de que isso acontecerá, de que aquele que vem virá e não tardará. A vida, irmãos, nesse mundo caído é como uma grande guerra, com muitas batalhas. E aqueles que vivem mediante a fé, confiantes no Senhor, certamente receberão a coroa de glória no fim da luta. Acerca dessas tribulações, Paulo fala em Romanos capítulo 8, de 37 a 39.
Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos nos aproximar da mesa do Senhor, irmãos.